Faixa amarela do carnaval com mais uma faixa, e hoje meu convidado é Mestre Guma, o mestre da bateria por balanço da Mancha Verde. Tudo bem, mestre? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo perfeito, na medida do possível, né? Mas tudo perfeito. Uma honra aí poder estar participando aqui, né, do portal Faixa Amarela, Fernando, Cláudio. Um prazer, né? A primeira vez a gente conversando, mas eu já acompanho o trabalho de vocês aí um pouquinho, né? Parabéns e vamos aí falar um pouquinho de samba de carnaval. Vamos falar. Esse ano, esse carnaval que passou, teve uma alteração no regulamento do quesito bateria. A gente até conversou no momento no ensaio técnico, você deu uma resposta bem legal para a gente, mas eu queria ver, saber no pós-carnaval, uma avaliação sua do que foi essa mudança no quesito. Se isso teve alguma alteração no seu trabalho, como é que você viu essa mudança? Bom, na verdade, o regulamento ele foi alterado, sim, algumas coisas. A Liga sempre procurando atender, né, as questões de cada escola, cada entidade, né, em comum acordo, foi decidido sobre essa mudança. Mas, assim, na minha visão, como profissional ali, né, do ritmo, do setor, a gente não deixa de fazer a base, né, o que precisa ser feito, né, a lição de casa. É claro que algumas coisas a gente se preocupa, né, porque, enfim, como o próprio regulamento apontou ali que nós tínhamos um determinado número de compassos, né, para poder executar as bossas, a criatividade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E no pós-carnaval, né, depois, nós vimos, sim, algumas coisas que foram positivas, outras coisas nem tão positivas assim, né, que ficam aquelas dúvidas. Mas eu acho que no resultado geral, eu acho que foi satisfatório, assim, para todos, né? A gente, de alguma forma, conseguiu executar, né, o plano, o planejamento. Acredito que outras escolas também. Isso também mexeu bastante, assim, né, com aquela questão de você estar na zona de conforto, né? De repente, pô, eu vou passar no jurado ali sem fazer nada, né? Por algum motivo. Porque na hora ali tudo pode acontecer. Você tem como saber se a bateria está, né, segura daquilo que está fazendo ou não. Esse ano, por conta do regulamento, não teve, né, muita essa opção aí, né, de ter que escolher. Nós tínhamos que realmente executar, né, para poder alcançar a nota máxima, né? Então, ao meu ver, assim, né, pelo trabalho que a gente apresentou, foi de excelência, sim, né, pro projeto, para a escola também, que é importante, né, a parte musical. Então, na minha avaliação, eu vejo como muito positivo, né, que isso aí também a gente nos força a ter que fazer, né, ter que executar. Enfim, mas como eu falei, tem coisas que ainda precisam ajustar. Isso, acho que o tempo vai consertando isso aí. Se derem sequência no novo regulamento, né? À frente da Puro Balanço, você tem, além da Duda, que é cria do carnaval, você tem uma personalidade da mídia, que é do carnaval, mas que é da mídia também, que é a Viviane Araújo, e que atrai muito fotógrafo, a mídia em si no carnaval. Como que é essa relação ali? Isso te preocupa? Olha, Cláudio, na minha trajetória, né, como mestre de bateria, né, falando profissionalmente, assim, a gente tem uma preocupação, sim. Por quê? Porque a bateria são muitas pessoas. Aí nós temos a parte das manobras, o andamento da escola, né, para não atrapalhar a evolução, enfim. A gente sempre se preocupa. Falar que não, né, eu estaria mentindo. Mas eu, graças a Deus, nessa minha trajetória, nesse meu primeiro ano à frente da bateria Puro Balanço, com a rainha Viviane, né, que assim, é uma pessoa que ela parece já aquele formigueiro, né, de pessoas, de fotógrafo, imprensa, enfim.
né? Mas a gente agiu super natural, sabe? Não teve nada assim, tipo, que fosse tivesse que falar e tal, pô, vamos tomar cuidado. E, aliás, isso nunca aconteceu comigo, né? Em especial esse ano, né, com a Viviane, foi super natural também, entendeu? Ela já é super experiente. Nós temos Sim, um time de apoio ali também, né, que dá total respaldo para que a gente consiga ter tranquilidade. Então, é uma situação que, de verdade, assim, ó, eu não me preocupei com nada, assim. Tanto a Duda quanto a Viviane, assim, sabe? Foi super, super, super tranquilo. Natural mesmo, assim, sabe? Não tivemos problemas. Tanto nós, assim, né, de bastidor ali, né, a parte operacional, quanto o desfile, né? Ali, o desempenhar delas ali, tranquilo, assim, não tive nada, nenhuma ocorrência, tudo natural mesmo. legal. A Mancha Verde já tem um samba para o próximo carnaval. Eu queria entender, Guma, como é que o samba chega para você? Como é que chega a melodia? Eu não sei se é isso, se eu estiver falando bobagem, você me corrija. Mas como é que ele chega na avenida com a bateria, com as bostas, com as entradas dos instrumentos? Como que é essa passagem? Então, o processo, né, de escolha, é, ele nasce, claro, né, dentro do enredo, que é a proposta, né, que a escola vai apresentar, o projeto, e aí, a partir da sinopse, que são feitos a escrita do samba, né, a composição do samba, Sim, ela já vem mais ou menos assim, de acordo com o que o carnavalesco precisa ali para desenvolver o projeto, né? Tem assim claro. algumas partes mais técnicas que vai do que o carnavalesco pede, né? E tem a parte natural, que é o andamento ali do que vai acontecendo. Algumas coisas vão mudando, né? Vai adaptando. E assim, feito a escolha do samba, aí é a parte musical, né? Tanto a parte de harmonia, o canto, divisão, que primeiro é o que se acerta, né? Para poder, assim, ficar confortável, né? Pro cantor, o coral, né? A parte do canto, a melodia, acerta e aí a gente vai para a parte do ritmo. Então aí exige todo um cuidado, né? Porque eu trabalho assim muito em conjunto com o canto. Então, quando a gente vai criar alguma coisa, determinada parte, as bossas, né? A gente sempre tem que pensar no componente. Como o componente ele vai desenvolver aquela parte do canto, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um processo assim bastante delicado, né? Você tem que imaginar como o componente ele vai se Bom, portar na avenida, né? Então, é um processo que ele demora um pouco, né? Em média aí, de quando sai o samba, a gente vai até acertar mesmo aí uns 4 meses para ajustar, né? Deixar tudo certinho. Mesmo assim, ainda não é 100%. O ano passado, eu, quando virou o ano, teve coisas que a gente precisou mexer por conta do canto da escola, né? Lá durante os ensaios. Então, sempre tem um ajustezinho e tal. E aí acertou, firmou isso aí, né? Que aí a gente dá aquela sequência para poder apresentar no ensaio técnico, né? Se tiver algum problema também, coisas que de repente tenham que ser ajustadas, a gente ajusta, né? E aí, ali na boca, na verdade, na boca da avenida, quando a gente já está no ensaio técnico, já está praticamente ali 80% certo do que, né, do que vai acontecer na parte de ritmo, né? Mas sempre ajusta alguma coisinha, sempre a gente às vezes precisa alterar pouca coisa, né? Mas isso acontece. é que eu fico pensando assim, como é que você, eu não sei se é você que decide, o momento de que tem que ter a bossa. Eu acho essa construção ela é tão maluca, tão doida, como que é esse processo, sabe? Se você passa a noite ouvindo samba e falar, aqui é o momento, aqui determinado instrumento vai se sobressair, isso é doido demais. Sim, tudo é pensado, tudo é planejado, né? Por exemplo, a estratégia da gente executar os instrumentos, né? A conversa entre os instrumentos, a bossa e tal, isso já é dentro de casa. A gente ajusta isso dentro de casa. Na avenida não tem como alterar, né? A gente não tem como fazer isso aí, tipo, próximo do carnaval, próximo do desfile. Não tem como.
tipo, querer mudar ou, de repente, improvisar. Não existe, nessa parte não existe o improviso, pelo menos da minha parte, né? A gente tem que ter a segurança do que está acontecendo, porque são muitas pessoas, né? Então o risco ele é muito grande nessa ocasião. Mas, assim, durante o desfile, por exemplo, nós temos alguns pontos estratégicos, a gente combina onde as bossas vão ser soltadas ali, né? Tipo, onde a gente vai executar a bossa. Isso aí eu gosto de combinar com o carro de som, mas é possível também que a gente também improvise. De repente está num trecho da avenida, né? Por sinal, eu tenho sempre um apoio que está em contato com o carro de som. Tipo assim, vai chegar na Monumental ali. Depende muito, né? Do dia, se a gente está seguro, se não está tendo nenhum problema técnico durante o desfile. E aí a gente combina, pô, ó, vamos. Ali, por exemplo, ali não estava marcado de soltar a bossa. Acontece bastante, principalmente depois do recuo. Aí a gente combina ali e tal, rápido, e aí esse apoio ele passa para o carro de som e aí a gente solta a bossa. Mas assim, é tudo combinado, né? Não dá para fazer tipo, eu na passagem do samba eu vou fazer a bossa, agora apito, sem avisar o carro de som, entendeu? Porque aí a probabilidade de ter um problema ela é muito grande, né? Vamos continuar falando dessa construção da bateria. As baterias de São Paulo, todas elas têm uma característica, né? Eu queria saber, no caso da Por Balanço, a questão dos instrumentos, Guma. A gente tem um naipe de tamborim, um número de surdos, um número de repiques. Como é que você fecha isso? Como é que você sabe que precisa desse número determinado de instrumentos para a bateria? Cláudio, isso aí é assim, né? A construção, na verdade, é a equalização, né? Que a gente fala da bateria. Claro, os anos, né? A experiência nos dá essa base para saber o que de repente funciona e o que não funciona. Mas, assim, a gente também tem um período dentro da quadra, posterior os ensaios técnicos, né? Para a gente fazer uma avaliação de como está o som, entendeu? Se a gente, de repente, tem um número ou um som que está sobressaindo mais do que, de repente, outro naipe. Então, isso é experiência, né? Do dia a dia. E aí, por exemplo, lá na Mancha, como eu faço? Nós temos uma área externa, né, lá na quadra, e eu tenho uma parte, né, que é em cima da nossa loja, né, uma laje, e a maioria dos ensaios eu acompanho da parte de cima, que é mais ou menos a visão ou a audição que o jurado tem da torre. Então ali a gente consegue ter mais ou menos uma ideia, né, do som, como é que tá, o que está sobressaindo mais, né, na parte do samba, se de repente, por exemplo, o naipe de tamborim, se de repente ele está muito agressivo naquela parte. Então eu vou trabalhando tudo isso aí dentro de casa mesmo, né? E a montagem é tipo, não digo que é pessoal, mas a gente estuda, né? Para ver o que de repente fica bacana. Tem, sim, mais ou menos uma métrica, né, do que a gente usa, tipo, para a quantidade de surdos que nós temos lá, eu uso uma quantidade de caixa, uma quantidade de repique. Se eu vou colocar, de repente, algum complemento, né, algum tipo de sonoridade que o samba está pedindo, quantos repiques eu vou colocar, ou quantas caixas vão fazer determinada frase, o tamborim, a parte que sobe, tem tudo isso, né? Então a gente faz mais ou menos um cálculo. E esse é tudo ouvido, né? Ouvido e sequência. Né? Não, isso não é feito tipo em um mês de ensaio. Demora, né? A maioria das baterias tem em média 200, 250 componentes, né? Eu não sei quanto você tem hoje na Por Balanço. Como é que você fideliza esse componente? Como é que... Porque, assim, são vários ensaios, né? Tem apresentações de show perto do carnaval, eu acredito que são mais ensaios ainda. Como é que você motiva esse componente da sua bateria? Eu acho que é o conjunto da obra, né? Eu acho que, assim, eu vou falar algumas coisas aqui, mas são vários fatores, né? Por exemplo, dentro da bateria, a própria conduta, né, do mestre, dos diretores, a ideia do trabalho, como vai funcionar. Por exemplo, a Puro Balanço já super tradicional, né, uma bateria que já tem uma história maravilhosa, enfim. Então eu estou dando sequência um pouco diferente, né, até pela minha característica de trabalho.
Claro. Mas, assim, a própria escola, como recebe o componente, enfim, são várias coisas, né? Um conjunto que faz com que o ritmista sinta bem em fazer parte. E, claro, né, o amor pelo pavilhão, né, de estar ali, de defender. A mancha, assim, o componente ali, ele é um amor, assim, sabe? É fora da linha, eu costumo falar, porque é um ambiente, assim, sabe? Cara, é maravilhoso. É difícil, assim, de falar, né? As pessoas têm uma visão, assim, pô, é torcida, é isso. Pô, eu não sou da história da Mancha, né? Eu tô agora eu sou Mancha Verde, eu tô conhecendo de fato as pessoas, né? Tudo ali dentro da Mancha, cara, é muito envolvente, muito. Então tudo isso te faz querer estar ali, te faz querer participar, te faz querer, sabe, se doar, né? É impressionante. Eu quando eu tô na Mancha, assim, para eu vir embora, assim, querer vir embora, ainda mais agora, né? Essa situação que a gente está passando, cara, é difícil, viu? Porque a Mancha é assim, cara, é um ambiente que é muito, muito envolvente. Você não tem como você, sabe, tipo, não querer participar, não querer estar ali, entendeu? E digo, eu falo isso até em nome da minha família, né? Minha filha tem 4 anos de idade, sempre que tem alguma coisa Mancha, papai, eu quero ir, papai, eu quero ir na Mancha, sabe assim? É uma coisa natural. Não é nada Legal. que, sabe, não, vou ter que levar, não, é ela mesmo, parte dela. E quando tá lá também não quer vir embora, quando vem embora, papai, quando nós vamos na Mancha, sabe assim? E é isso aí, é um ambiente sensacional. Eu acho que isso aí é o maior motivo, né, para as pessoas quererem estar lá, né, e participar da, né, das atividades da escola, enfim, no seu todo. Tem um vídeo no YouTube, acho que é da Rádio Arquibancada, eles colocaram uma câmera no recuo da bateria para mostrar as bossas. É muito legal o vídeo, não sei se chegou a ver, mas eu fui além, porque eu comecei a prestar atenção, Guma, nos diretores de bateria. Eu preciso entender como é que é essa sintonia que vocês têm, porque tem o apito, tem o movimento de mão, mas tem uma comunicação de alguns que é de costas, é impossível como aquilo dá certo. Eu quero que você me diga que energia que baixa em vocês, que vocês conseguem passar a mensagem de um para o outro, de costas, velho. Aquilo é surreal. Como que isso funciona? Realmente é um trabalho em equipe, e é um trabalho, é que nem um time de futebol. Você tem que estar super concentrado, tem que estar, sabe, tipo, ligado no que está acontecendo. E no trabalho nós temos, como eu falei, né, nós temos algumas coisas que são pontuadas, né, que a gente sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, o diretor, ele funciona como os meus ouvidos lá da frente no meio da bateria, né, falando da parte musical e da parte de postura, né, de olhar o que está acontecendo e saber resolver o que está acontecendo, ele tem que estar ligado em tudo. Então, nós temos as posições dentro da bateria de cada um, que a gente consiga, né, se olhar, e a comunicação é praticamente visual, né? Então, assim, quando vai acontecer determinada situação, por exemplo, uma bossa, alguma coisa, lá da frente, ou eu tenho um diretor lá no meio, que ele olha para mim, eu dou o sinal, né, para ele do que vai acontecer, e ele retransmite para todos os diretores que estão ali no raio de visão dele. Só que assim, né? A bateria ela é muito grande, são muitas pessoas, depende da fantasia. Se o chapéu de repente está atrapalhando, a gente tem que ter um jeito de se comunicar, entendeu? Então tudo é já combinado. E o olhar, ele acontece ali no momento. E, por exemplo, a questão do apito. O apito, no meu trabalho, ele só funciona para bossa, entendeu? Tipo, então, quando vai acontecer a bossa, é quando a gente usa o apito, só. Eu não uso o apito para outra ocasião. Por exemplo, se alguém apitar lá no meio da bateria, tipo assim, porque o apito é o sinal de alerta, né, de atenção. Mas como nós ensaiamos, né, como a gente já mais ou menos sabe o que precisa acontecer, então a gente não utiliza o apito, até para não chamar a atenção do jurado também. Então tudo é
já pré-combinado, mas a gente tem que ter a sintonia. Se não tiver a sintonia, se não tiver ligado, certamente vai ter problema. Goma, isso é louco, velho, porque É para mim não louco. existe tecnologia que não tem nada no mundo que vá. Meu, eu tava olhando e com detalhes, é doido aquilo. É uma energia que é surreal. Parabéns. E, Claudio, é tudo assim, é tudo manual mesmo, entendeu? É na raça. Não tem assim, pô, a escola, o jeito, não. É aquele lance mesmo de se olhar, de saber o que. Eles sabem quando eu estou bem, eles sabem quando eu não estou bem, todos sabem disso. É uma coisa assim, sabe? Tipo, é uma troca mesmo, sabe? De energia, de se conhecer, de, sabe? De saber o que tem que fazer ali no olho do furacão. Goma, me conta a sua história de carnaval. Como é que o carnaval foi apresentado a você? Bom, Cláudio, o carnaval, tipo, eu digo que eu nasci praticamente dentro do carnaval, né? Dentro da minha casa, através dos meus pais. Meu pai foi mestre de bateria muitos anos, né? Do Rosa de Ouro. Então, minha ligação já vem desde criança. Na verdade, é assim, né? Eu tenho o privilégio de ter dois pais que são no carnaval, os dois me apresentaram, né? Foi um complemento do outro, assim, uma sequência, né? Tudo natural, é nada tipo assim, ah, você tem que ir, nada, 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 nada. As coisas foram acontecendo naturalmente. O primeiro, meu primeiro ano, meu pai já desfilava, meu pai, né, de sangue, cuiqueiro nato, desfilava no camisa verde, né? Ele acompanhou muitos anos o Mestre Divino. E aí o primeiro ano que eu desfilei, em 1985, foi na União Imperial, com o Mestre Divino. E depois, né, na separação dos meus pais, né, a minha mãe do segundo casamento foi casada com o mestre de bateria também. Então, eu era muito pequeno, né? Tinha acho que 3 para 4 anos. Então, bem dizer, a influência ela vinha dos dois lados, né? Eu tinha samba na minha casa, samba na rua, carnaval, entendeu? E aí o meu padrasto, que é meu pai também, chama de pai, sempre foi muito presente na minha vida, é até hoje, todos assim, né? E a gente é uma família maluca, todo mundo se dá bem, todo mundo é parceiro. Eu já tinha influência dele, né, por estar lá no Rosa de Ouro, que já era uma potência já. Eu cresci ali e aí foi. Depois de um tempo, né, foi que eu profissionalmente assim, né, eu já comecei a trabalhar com música mesmo, né? Aí acompanhei vários artistas aí, tenho, graças a Deus, uma carreira consolidada aí com os grandes nomes aí do samba. E aí 2012 que foi que aconteceu, né, do Morro da Casa Verde me fez o convite, Sim. né, para fazer o trabalho lá e tal. Aí eu falei, se tiver que ser, vai ser. E de lá para cá, graças a Deus, estamos aí, muito feliz, né? Eu sou muito dedicado, muito focado no que eu faço, né? E estamos aí, aprendendo, trabalhando, construindo aí um tijolinho aí por dia, né? Devagar e sempre. A gente está passando por um momento bem difícil, principalmente para o carnaval. Você é um profissional do carnaval. Eu queria saber o que você se reinventou durante esse tempo. Bom, assim, o trabalho de carnaval, né, não tá diferente do que a maioria, né, das pessoas que acompanham, que gostam, tem visto, né? Tá muito difícil para nós. Foi um período realmente assim assustador, porque nós nunca ficamos assim tanto tempo parados, né, sem movimentar, sem estar em contato, né, com principalmente quem trabalha com bateria, né, que a gente começa o trabalho meses depois que acaba, né? Acabou o carnaval, 2, 3 meses depois a gente já está planejando aí o próximo projeto. Então foi muito difícil, Cláudio, foi muito difícil assim, né? Tipo, ficar longe, né? Não ter aquele contato e tal. Eu acho que isso foi o que eu mais estranhei. O silêncio, aquele silêncio de o que vai acontecer. Né? Assim, a Mancha ainda, né, sempre sai na frente, né, com as ideias, com um projeto, o Serdã, sabe? Ele é muito ativo.
Então, a gente conseguiu fazer algumas coisas dentro do possível aí, né? Questão de escolha de enredo, nós fizemos algumas lives. Então, isso, de certa forma, ainda movimentou um pouco, mas foi difícil. E no meu caso, assim, pessoal, para mim não foi novidade, porque eu falo que eu sou velho, né? Eu gosto de ficar em casa. Sabe, eu tenho meu cantinho aqui, eu trabalho profissionalmente com música, sempre trabalhei, né? Então, aqui para mim não foi difícil, né? Eu me adaptei a algumas coisas, eu precisei mudar aqui algumas coisas, né, para fazer alguns trabalhos e tal, mas eu acho que eu consegui colocar algumas coisas em prática, porque a gente não tem tempo, né? Sempre ocupado com Sim, outras coisas e tal, e às vezes você precisa se dedicar para algumas coisas. E um dos meus projetos era trabalhar com aula online. E sim, coincidentemente, depois do carnaval, assim que terminou, acho no mês seguinte, eu lancei um curso online. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. Foi tipo questão de uma semana, assim, né? Então, às vezes a galera vê, pô, mas alguma tá trabalhando com curso online e tal, por causa da pandemia. Não, e não foi isso. Já era um projeto que eu tinha, né? Eu só estava demorando para executar um pouco, mas aí coincidiu, né? De eu lançar o curso e aí, na sequência, aconteceu essa história aí da pandemia, né? E aí a gente está aqui. Estou sempre trabalhando, sempre em contato aí com a galera, dando aula, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu amo, sabe, compartilhar, ajudar aí a galera, né? E devagarzinho, como eu falei, eu tô tijolinho por tijolinho aí construindo, né? Tentando ajudar as pessoas, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, principalmente essa parte musical, parte mais técnica, as sim. pessoas terem acesso, né? Com essa parte mais musical de bateria de carnaval, né? Tem bastante coisa na internet e tal, mas eu mudei assim um pouquinho o jeito de ensinar, né? Eu trouxe algumas coisas do universo, assim, né? De escola, foi como eu aprendi e tal. Mesclei algumas coisas e estamos aí, tentando. Aos pouquinhos aí tem dado certo. E aí agora conciliando com a Mancha também, né? Que a gente já está lá fazendo trabalho com a escolinha. Graças a Deus tá andando com todos os cuidados aí, né? Na medida do possível a gente está conseguindo executar lá o plano. Guma, a ideia do faixa amarela é que no IMB tem aquela faixa. Jorge Freitas fala que tem um anjo ali, que ali é um portal e que dá o toque para ele quando o desfile é bom ou não. Eu queria saber de você quem é o Guma na concentração, como que é você na concentração ali com a bateria, durante o desfile e na dispersão. Os três momentos de Mestre Guma. Olha, concentração, na verdade, assim, é um dia muito, mas muito importante para nós, né? Afinal, é a apresentação, o resultado de tudo aquilo que a gente ensaiou. Esse ano, né, de 2020, o Carnaval de 2020, foi muito, assim, especial, né, por conta da mudança, a pressão, de eu estar numa escola brigando pelo título, assim, né? Então você, claro, você fica naquela adrenalina, né, de estar centrado para poder fazer o trabalho, para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Mas enfim, a experiência também nos dá essa tranquilidade. Na concentração, eu tô tipo muito compenetrado, assim, né, no que está acontecendo. É como se você fechasse, né, tapasse os ouvidos, né, para o que está ali e tal, mas ao mesmo tempo você está, tipo assim, ó, a bateria, parte musical, como vai começar, o que precisa ser feito, é tudo muito rápido, né? Então, concentração, né, já diz o nome, é concentração total, você tem que estar ali compenetrado, entendeu? Normalmente no recuo, eu tô sempre, sabe, mais leve, né? Mais tranquilo, dançando, curtindo o som, né? A gente se envolve ali no que está acontecendo.
Isso foi a maioria das vezes que aconteceu. Graças a Deus, eu nunca fiquei, sabe, tipo, tenso de ter problemas. Acho que só o meu primeiro ano, mas eu nem sabia o que era. Enfim. E a dispersão, né, o final do desfile é o momento da comemoração, da alegria, né, e de você saber se realmente o trabalho passou direito, que a gente sabe, né, dá para saber. A gente tem esse tato, principalmente na bateria ali, né? Eu falo pela bateria. Você sabe quando foi bem, né? Essa sintonia que a gente tem com os diretores, a gente se olha, no olhar a gente já sabe, passamos ou foi mais ou menos. Então é o momento, a dispersão é o momento, né, de extravasar, de, sabe, de comemorar. Pelo menos comigo sempre foi assim. Você, em algum momento, antes do desfile, você deve reunir a galera, reunir a sua turma, a sua bateria, para falar alguma coisa. O que você fala para os meninos e para as meninas? Normalmente é no túnel que eu falo. Né? Quando tem a baia lá em cima, onde concentram as baterias, né? Lá no pavilhão. E quando a gente posiciona, faz o esquenta, posiciona a bateria já para descer, pum, embicou no túnel, ali é o ápice do negócio, entendeu? Ali é onde a gente motiva a galera, a gente passa mesmo, sabe? A responsa é onde é que eu falo, né? Ali é onde eu passo a batuta para os diretores, para os nossos ritmistas, né? Que a gente deposita 100% confiança neles, entendeu? Então é ali que eu costumo, sabe, agradecer, faço uma oração, né? Agradeço a todos e só fazer o que a gente ensaiou durante todo o tempo, não tem segredo, né? E tentar segurar, controlar, né? Segurar não, controlar aquela adrenalina, né? Emoção, porque é muito forte, né? Goma, quero muito agradecer você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar conosco. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Cláudio, eu que agradeço, você, Fernando, faixa amarela em especial. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham aí, o espaço, né, que vocês proporcionam aos profissionais do carnaval. Como eu falei, eu acompanho um pouquinho, sempre vejo e estou muito feliz também de ter participado, né, a primeira vez. Espero que venham muitas outras. Desejo muito sucesso a vocês, tá bom? Muito obrigado e a gente está sempre à disposição aí, se precisar. Muito obrigado mesmo. Esse foi o Faixa Amarela de hoje. Na faixa de hoje, eu sou o Cláudio Renato, esse é o mestre Goma Sena, da Puro Balanço, da Mancha Verde para todos vocês. Muito obrigado.